Graça e paz, livres em Cristo. Eu quero convidar você nesse momento a que você esteja lendo a palavra do Senhor junto comigo no texto de Romanos capítulo 8, e nós vamos ler a partir do verso 28. Na verdade, nós leremos apenas o verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. A palavra do Senhor nos diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Eu quero começar falando com você que todas as vezes que nós ouvimos falar de propósito, nós logo atrelamos propósito a coisas boas, assim. Não, Deus tem um propósito para a minha vida ministerial, Deus tem um propósito para a minha vida familiar, Deus tem um propósito para a minha vida financeira, e a gente sempre atrela coisas boas. E de fato, como o texto que nós lemos, a palavra de Deus diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Deus age para o bem. Então nós podemos ter a confiança de que os propósitos de Deus são para o nosso bem. Ele mesmo diz em Jeremias capítulo 29, verso 11, ele diz o seguinte: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então Deus tem de fato bons planos para nós, mas o que nós precisamos compreender é que dentro do propósito de Deus para nós, dentro do projeto de Deus para nós, nós temos que aceitar todo o tratamento, toda a forma como Deus trabalha para nos levar para o centro do seu propósito. E muitas vezes essa forma de trabalho de Deus, esse agir de Deus não agrada o nosso coração no primeiro momento. E eu começo essa mensagem perguntando para você, guiado pelo Espírito Santo, o seguinte: o que você quer para a sua vida? Você quer a cura ou você quer o alívio? Sabe, Deus tem um propósito de trazer sobre nós coisas boas, de nos abençoar, de nos levar a níveis mais fundos no coração dele, mas a grande realidade é que nós precisamos tomar uma decisão, se nós queremos viver do alívio de Deus ou da cura de Deus sobre a nossa vida. Muitas pessoas optam pelo alívio ao invés da cura. E eu, como pastor, posso dizer com segurança que já atendi várias pessoas que não estavam atrás de cura, elas estavam atrás de alívio. Elas não queriam ter o problema delas resolvido, elas queriam apenas aliviar a dor do momento. Relacionamentos frustrados, e ao invés da pessoa querer a cura para começar uma nova vida em um relacionamento abençoado por Deus, curado das suas feridas, curado das suas marcas, curado das suas chagas, não, a pessoa queria o alívio naquele momento. Tem pessoas que elas querem mais o alívio do que a cura, porque receber o alívio não gera compromisso nenhum. Você não tem nenhum comprometimento com Deus se Deus te der apenas o alívio. Mas para você viver a cura, seja em qual for a área da sua vida, é necessário um comprometimento da sua parte também. Como pastor, eu já atendi pessoas que chegaram aqui: pastor, eu estou muito mal, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda nesse momento, eu não sei o que vai ser da minha vida. E aí, quando eu ia conversar com a pessoa, começava a falar com a pessoa e orientar aquela pessoa, era claro perceber que o que ela queria não era cura, não era resolver o problema, não era acabar com o problema. O que ela queria era o alívio da dor naquele momento. Tem pessoas que, se Deus trouxer o alívio para ela, não precisa de mais nada. Se Deus trouxer o alívio, ela esquece de Deus, ela vai embora, ela segue em frente. Já lidei com situações como essa também. Pessoas que só queriam alívio e quando receberam alívio, acabou, não queria mais nada. Só que não foram curadas. E com certeza, pessoas que entram num processo de cura da parte de Deus, não estão querendo a cura, só estão querendo o alívio. Elas vão receber o alívio, mas logo logo elas vão voltar com chagas, com feridas, com marcas ainda maiores, porque a cura não aconteceu. E a grande realidade é que a maior parte dos problemas que nós vivemos não tem a ver com as outras pessoas em relação a nós, tem a ver conosco mesmo, tem a ver com você mesmo, tem a ver com nós mesmos. Então, se você quer viver a cura de Deus, eu digo para você nessa noite com toda segurança: Deus tem um propósito de curar você em todas as áreas da sua vida, para que você possa viver o grande projeto dele. Mas para isso, você precisa receber essa palavra e tomar uma decisão nessa noite. E eu quero falar com você o seguinte: essa palavra de hoje é uma palavra simples, rápida, que é para você tomar ela para você e absorver de uma forma poderosa e já começar a decidir a partir de hoje. Então eu quero dizer para você, já começar dizendo para você o seguinte: Deus tem propósitos poderosos para nós. Mas dentro de todos os propósitos de Deus, a primeira coisa que Ele faz é nos curar. Você precisa compreender que o homem no pecado, o homem distante de Deus, ele não está doente, ele está morto.
Então ele precisa receber vida. E só precisa de cura quem está vivo. Quem está morto não precisa ser curado. Quem está morto não precisa de cura. Quem está vivo precisa de cura. E existem crentes que falam, não, eu não preciso ser curado de nada. Eu já fui curado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E vivem carregando várias feridas abertas. Feridas às vezes causadas lá no passado, na infância, causadas por relacionamentos frustrados, por, situações que aconteceram na vida que abriram marcas, feridas terríveis. E o propósito de Deus para nós é fazer de nós filhos curados. Aleluia. Deus quer fazer de nós filhos curados. Deus quer fazer de nós filhos com crescimento saudável. Deus quer que nós cheguemos na eternidade e ao chegar lá, que nós cheguemos com as marcas do Evangelho, mas não com feridas. O apóstolo Paulo diz que ele carregava no corpo dele as marcas do Evangelho de Cristo, mas em nenhum lugar você vai encontrar ele dizendo, eu carrego as feridas. Porque marca é a cicatriz que fica depois do ferimento curado. Em nome de Jesus, eu profetizo que nessa noite o Espírito Santo de Deus virá poderosamente sobre nós, virá poderosamente sobre o seu coração, e ele trará cura nas áreas de necessidade. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Deus, eu não quero apenas o alívio, eu quero a cura. Eu digo para você, Deus tem o propósito de nos curar nessa noite. Quando José foi enviado para a missão dele, primeiro ele passou pelo processo da cura. Quando Moisés foi enviado para a missão dele, primeiro ele passou pelo processo da cura. Quando Davi foi enviado para a missão dele, processo da cura. Todos os que foram enviados para missões de Deus, primeiro tiveram que passar pela cura. Davi foi curado das feridas emocionais, desprezado, deixado de lado. Deus trabalhou na mente e no coração dele, curou as feridas e o preparou para um grande propósito. José foi curado das feridas dele, coração amargurado, ferido, machucado pelos irmãos que o desprezaram. O Senhor trabalhou na mente e no coração dele para depois ele alcançar o grande propósito de Deus. Moisés se sentia, incapaz de realizar a obra que o Senhor chamou. Ele ainda não havia entendido que o processo não depende dele, depende do poder de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus. Então ele diz, olha, eu não sei falar, eu não consigo falar direito. E Deus fala, olha, eu estarei contigo. Deus começa um processo de cura na vida de Moisés. Olha, vai com esses sinais e eles vão acreditar em você. Então Deus estava curando o coração de Moisés. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que o Senhor te enviará para um grande propósito, uma grande missão. Ele já tem preparado para você desde antes da fundação do mundo. Mas para isso primeiro Ele virá com um processo de cura. E Ele tem nos levado a lugares mais fundos para que nós possamos compreender o grande projeto dEle para nós. Em nome de Jesus, receba a cura nas áreas da sua vida que estavam vivendo em feridas. Mas viver a cura, como eu disse, requer compromisso. Você vai no médico. Se você chega lá com muita dor, imagina você chegando no médico com uma infecção. E aí você está sentindo muitas dores e você chega lá pensando que o médico vai resolver o seu problema. A primeira coisa que o médico faz não é trabalhar no processo da cura. A primeira coisa que ele faz é trabalhar no processo do alívio da dor. Primeiro o médico alivia a dor e entra com a remoção, com a retirada, com a medicação que vai acabar com aquela infecção, para depois trazer o tratamento que vai promover a cura por completo. Deus muitas vezes faz isso conosco. E tem pessoas passando pelo processo do alívio de Deus, estão vivendo dores ou viveram grandes dores na vida, e o Senhor está trazendo o alívio, mas Ele diz, ainda não é a cura virá de modo poderoso. E o que é que nos cura, o que é que nos sara, o que é que nos transforma? É a poderosa palavra de Deus, é a poderosa palavra de Deus, é a poderosa palavra de Deus. Então antes de nós vivermos a grande cura, Ele vem com o alívio. Talvez você está vivendo dias de dores na sua alma. Talvez você está vivendo tempos, talvez já tenha muito tempo que você vive dores no seu coração, na sua alma, áreas da sua vida que sofrem, que vivem com feridas abertas por causa de situações que aconteceram no passado. E eu torno a afirmar, nunca atrele as suas feridas a outras pessoas. Não, aquele relacionamento que eu tive, aquela mulher feriu meu coração, ela acabou com o meu coração, eu não vou conseguir sentir mais o que eu senti por ela, não vou conseguir sentir por mais ninguém. Não foram os erros dela que feriram o seu coração, foram os seus erros que produziram a ferida em você. Não, mas é porque o Senhor não sabe o que ela fez comigo. Mas todo o processo do que aconteceu na sua vida se deu pelos processos pelas sementes que você plantou.
Não, mas eu fui um bom homem. Não, mas eu fui uma boa mulher. Mas eu fiz a minha parte. E aí o Senhor diz para você: mas é necessário que você viva a cura das feridas da sua alma, para que você possa receber de Deus o verdadeiro propósito dele. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, o Senhor abrirá o céu sobre áreas da sua vida onde você tem visto feridas causadas pelo tempo. E você vai entender: olha, não são as marcas que causaram em mim que estão me impedindo de viver o grande propósito de Deus. São as marcas, são as feridas que o meu pecado causou. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e com certeza Ele já se levantou em meu favor. Eu serei curado. Você chega no médico, e aí você fala assim: olha, eu estou sentindo muita dor. É muita dor. Aí ele vai, talvez, dependendo do nível da sua dor, ele vai te colocar no soro, vai te dar uma medicação, você vai ficar de repouso para poder resolver aquele momento, aquela situação, a situação da dor, para depois começar o processo de tratamento para a cura. Posso dizer para você, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que tem pessoas que estão diante dessa transmissão, tem pessoas que conhecem o Senhor, mas que Deus ainda não os livrou da dor, que Deus ainda não os livrou da dor, que Deus ainda não os levou para o processo final da cura, porque se recebessem a cura agora, não viveriam com Deus como têm vivido. Tem gente que no meio de um processo de sofrimento e luta, conseguem abandonar o Senhor por qualquer coisa. Não tem compromisso com Deus nem no meio da dor. Imagina se recebessem a cura imediata. Não tem compromisso com Deus nem no meio dos sofrimentos. Imagina se recebesse a cura total. Então Deus vem derramando alívio, mas Ele diz: ainda não é a hora da cura. Porque quando a cura chegar, você precisa ter a maturidade suficiente para entender: sem Deus eu nada sou. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 6, olha o que diz a palavra do Senhor: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, ou seja, bastardos. Olha, o verso 6 começa dizendo: pois Deus disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Em outras traduções diz que Deus açoita a todo aquele que Ele toma como filho, que Ele recebe como filho. E açoite é bater com vara. Deus açoita todo aquele que Ele recebe como filho. E sabe o que é interessante ver? Que em Provérbios, no capítulo 26, verso 3, diz que o chicote é para o cavalo e o freio para o jumento, e a vara é para as costas do tolo. Aí você vira e fala: mas quando Deus nos recebe como filho, Ele nos açoita. Então, a Bíblia está dizendo que eu sou tolo? Sim, quando você começa a sua caminhada com Deus, você está vindo da morte para a vida. Você está vindo da ignorância para a verdade do reino de Deus. Então Deus te açoita para que você se lembre de quem Ele é, que Ele é o Pai, que Ele é a autoridade, porque nós chegamos sempre com o nariz muito empinado. Nós chegamos achando que conseguimos resolver os nossos próprios problemas. Nós chegamos achando que Deus... Quantas vezes eu já vi pessoas dando ordem para Deus, determinando, gente que já falou comigo assim: eu brigo com Deus mesmo, eu brigo com Deus. Eu falo: como que o Senhor faz isso comigo? Então são pessoas que ainda não conhecem o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. Do contrário, jamais iriam achar que tem autoridade suficiente para bater de frente com Ele, para brigar com... Não, porque, meu irmão, eu não bato de frente. Nós não devemos bater de frente nem com os nossos pais terrenos, quanto mais com o nosso Pai Celestial. Como que você vai brigar? Não, porque não sei o que, vai bater de frente com Deus, o Todo-Poderoso. Então, quando nós somos recebidos como filho, somos tratados como filho. Então, por causa das nossas falhas e erros, Ele nos açoita. Ele açoita todo aquele a quem Ele recebe como filho, porque quando somos recebidos, não temos a mente de Cristo ainda, não estamos andando no propósito, não estamos caminhando na visão do reino, então somos tolos e Ele começa a nos disciplinar. Ouvimos a palavra e não colocamos em prática. A quem será comparado o homem que, ouvindo essas palavras, não as pratica? Será comparado a um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Então, meu irmão, quando recebemos o Senhor como nosso Deus e Pai, somos disciplinados como todo filho, mas essa disciplina vem por causa do amor do Pai.
Só que o texto de Provérbios diz que a disciplina é para o lombo, para as costas do tolo. E a grande realidade é: quanto tempo tem que você é filho de Deus, filha de Deus? Quando Deus nos recebe, Ele nos açoita. O açoite é para o tolo. Então chega uma fase da nossa vida em que nós não vivemos levando açoitadas de Deus. É lógico que os processos para o nosso amadurecimento nunca vão parar até que a eternidade venha, ou até que estejamos nela totalmente. Mas nunca os processos vão parar. Mas os processos de Deus que são colocados na nossa vida, eles são para que nós possamos avançar como filhos, amadurecendo e ajudando outros irmãos e crescendo. Mas quando vivemos, e a Bíblia deixa claro que nós somos renovados de glória em glória, não de açoite em açoite. O açoite é para o lombo do tolo. Ou seja, existem pessoas que rejeitam a disciplina de Deus, vivem querendo brigar com Deus, discutir com Deus. Deus faz as coisas, querem murmurar, reclamam de tudo, nunca nada está bom, sabe? E uma das formas de enxergar o seu nível de maturidade espiritual, uma das formas, não é a forma definitiva, uma das formas de enxergar o seu nível de maturidade espiritual é o quanto você suporta de provação sem murmurar contra Deus. Porque quando somos imaturos, qualquer coisa que vem sobre nós já murmuramos. E lembra, murmurar contra Deus não é dizer: Deus, como o Senhor pode fazer isso comigo? Não, é: na minha vida nada dá certo, as coisas não funcionam, tudo que eu tento não consigo, não sei o que. Mas o Espírito Santo não habita em você. Se Ele habita em você, está tudo aí dentro, você consegue, você pode. A única diferença é, ainda não está ativado dentro de você esse poder de Deus, porque você ainda não compreendeu. Nós só podemos desfrutar daquilo que nós entendemos. Se você entender que o Espírito Santo de Deus habita em você, se você estiver agindo, caminhando, rumando em direção ao propósito de Deus para a sua vida, o Senhor vai te dando toda a capacidade necessária, tudo aquilo que é preciso para que você possa ir de etapa em etapa e chegar no centro da vontade dEle, no propósito de Deus para a sua vida. Mas tem pessoas que rejeitam o tratamento de Deus e vivem na disciplina constante. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se para você continuar em Deus for necessário a dor, Deus jamais tirará a dor de você. Se mesmo no meio da dor você consegue fugir de Deus, você consegue não ter compromisso com Ele, você consegue deixar as coisas de Deus de lado pelas suas coisas, mesmo no meio da dor, você na dependência do milagre de Deus, seja na sua vida física, emocional, espiritual, financeira, familiar, seja em qual for a área, você no meio da dependência do favor de Deus, você consegue se afastar de Deus, deixando de lado os seus propósitos com o Senhor, deixando de lado os seus compromissos com Deus para fazer a sua própria vontade. Então tenha convicção de que enquanto você não entender que o Senhor é o centro da nossa vida, Ele não vai remover a dor, porque você continua se comportando como tolo que um dia o reconheceu e era imaturo, agia de formas, que não eram condizentes com as Escrituras. Então Ele te açoitou no início, Ele te açoita no meio e vai te açoitar no final. Mas se você quer a cura de Deus, você não busca só o alívio. Senhor, eu não quero só receber alívio dos meus problemas, eu quero receber a cura. Se você quer receber a cura de Deus completa nas áreas da sua vida, coloca aí: eu quero ser curado por Deus. Coloca isso: eu quero ser curado por Deus. Sabe por quê? Se você quer ser curado por Deus, se você quer ser curada por Deus, você precisa aceitar o tratamento de Deus. Aceite o tratamento dele, aceite o tratamento dele, aceite o tratamento dele. E como é que ele age? Muitas vezes, para curar a nossa enfermidade, ele abre uma ferida. Muitas vezes, para arrancar toda a sujeira que está dentro de nós, Ele abre uma ferida em nós. Ele corta, Ele nos corta. Nós sentimos dores, aí são problemas, são lutas, são dificuldades, mas nós dizemos: Senhor, eu não rejeito o tratamento, eu quero ser curado. Então, Senhor, não adianta, Senhor, eu não quero só o alívio, eu quero a cura por completo. De que adianta, Senhor, o Senhor me dá o alívio agora, mas eu continuar vivendo como tenho vivido? Eu quero ser curado por inteiro. Cura-me, Senhor. Deus tem um propósito. Talvez você imaginou assim: pregação sobre propósito. Vai falar dos propósitos que Deus tem para a minha vida, de como identificar o meu propósito, de viver o propósito de Deus, como viver o propósito de Deus para a minha vida. E eu digo para você: como viver o propósito de Deus para a sua vida? Observando a palavra de Deus, lendo a palavra, ouvindo a palavra. Você tem aprendido coisas poderosas da parte de Deus, não só esse mês de fevereiro, o mês de janeiro, não só esse ano de 2021, mas você tem recebido e aprendido coisas poderosas da parte de Deus, desde sempre. Só que o negócio é: até quando você vai ficar ouvindo e não praticando?
Chegou o tempo de você se mover em Deus e dizer: Senhor, eu quero viver a cura porque eu quero crescer de modo saudável. E eu quero chegar no final da minha carreira e enxergar em mim as marcas do Evangelho, mas não feridas do mundo. Sabe, Deus nos disciplina, mas a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, verso 11: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ei, em nome de Jesus, Deus está tratando você. As dores, as feridas, tudo isso são um propósito de Deus para te levar a um novo nível de vida. O negócio é: aceite o tratamento de Deus. Tome a medicação de Deus diariamente. Pastor, qual é a receita de Deus para que eu seja curado? Leia a palavra, ore, jejue. Só que o problema é: eu quero ser curado sem precisar fazer nada disso. E aí Deus diz: não existe cura sem o tratamento, sem tomar a medicação. Você precisa entrar no processo e aceitar o processo de cura de Deus, e entender que se Ele tem aberto feridas em você, se Ele tem permitido tempos difíceis, é porque Ele sabe que você ainda não está preparado, que você ainda não está preparada para receber a cura por completo. Porque se você consegue se afastar dele no tempo da dor, imagina no tempo da bonança. E o que Deus quer fazer conosco é: sei estar bem, eu sei ser feliz, eu aprendi o segredo da felicidade. Eu sei estar bem e feliz na bonança, e também sei estar bem e feliz na escassez. Eu sei estar bem e feliz na honra, mas também sei estar bem e feliz na desonra. O apóstolo Paulo deixou isso claro: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele estava dizendo: se Ele estiver em mim, nem uma coisa nem outra me afastará dele. Ele será o centro, Ele será tudo para mim. E é esse nível que Deus está te levando. Qual é o propósito de Deus, pastor, que dá tema a essa mensagem? O propósito de Deus é te levar ao nível mais profundo no coração dele. Então aceite os tratamentos e os processos de Deus na sua vida. Tenha compromisso com Deus, para que você não precise viver de açoite em açoite, mas para que você viva de glória em glória. Tenha compromisso com Deus. Lembra do que eu ministrei há pouco tempo atrás aqui? Tem momentos que Deus nos dá um milagre, mas o milagre que Ele nos dá é tão grande que faz o nosso barco virar. Só que o propósito de Deus em virar o nosso barco é para que nós nos lembremos que o grande chamado dEle na nossa vida é para que nós façamos a diferença na vida de outras pessoas. Deus não te chamou para viver um evangelho onde você abraça tudo para você, mas Ele te chamou para viver o evangelho onde você se doa, onde você se entrega, onde você é um instrumento dEle para a transformação de outras vidas. E em nome de Jesus, Deus está curando mentes e corações, para que nós cresçamos de modo saudável, para que nós sejamos filhos curados, para que nós cheguemos na eternidade com as cicatrizes, com as marcas. Ninguém vai entrar na eternidade com feridas. Quais feridas têm causado dor em você? Quais feridas têm produzido dor? E por quanto tempo essas feridas estão abertas aí dentro e não há cura? Deus quer curar você nessa noite. Nós vamos orar, e eu creio em nome de Jesus que a cura de Deus virá sobre você. Deus não te chamou para que você viva desprezando o tratamento dEle, como muitos fazem, onde Deus dá uma direção e a pessoa segue outra, porque ela não quer ter compromisso com a cura, ela quer apenas alívio da dor imediata. Então Deus te chama para um novo nível, um nível de filho, de filha, onde você entende: meu pai me trata, Ele me disciplina, Ele me corrige, Ele me exorta, mas Ele faz tudo isso para que eu possa crescer de modo saudável, para que eu possa ser um filho, uma filha curada, para que eu possa entrar na eternidade carregando as marcas do evangelho, mas nenhuma ferida no meu corpo, porque a cura do Senhor virá por inteiro. Em nome de Jesus, coloque a mão sobre o seu peito. Pai Santo, nós oramos nesse momento para que essa palavra preencha e penetre nas mentes e nos corações, e que o propósito do Senhor de nos fazer filhos curados, filhos maduros, filhos, Pai amado, que não vivem por medo da lei, mas vivem pela honra da graça. Filhos, Pai amado, que não vivem, Deus, fazendo aquilo que o Senhor manda por medo do castigo, porque a esses, Pai amado, o Senhor considera como infantis, como crianças que precisam viver de medo, precisam viver do medo da dor, do açoite, porque a dor do açoite os fazem mudar. Mas se não houver disciplina, se não houver tratamento, se não
houver açoite, eles permanecem do mesmo jeito. O Senhor quer nos fazer filhos maduros, filhas maduras, que se movimentam, que caminham, que agem, que reagem, não por medo, mas por honra ao Senhor, para honrá-lo em tudo, para fazer a tua vontade, para cumprir o teu querer. Senhor, leva-nos a um nível mais fundo a partir de hoje, e que toda a história da nossa vida seja transformada, que não precisemos viver de dor em dor para estarmos próximos do Senhor, mas que possamos viver de glória em glória, pela manifestação da tua glória derramada e liberada. Que não façamos o que fazemos por medo da disciplina e do sofrimento, mas que façamos tudo o que o Senhor nos ordenou por gratidão, porque a gratidão é a manifestação da verdadeira honra. Que seja assim na nossa vida, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Se você crê que o Senhor está curando você nessa noite, para que você possa viver o grande propósito dele para a sua vida, coloque a mão sobre o teu peito e diga assim: Senhor Deus, eu creio que o Senhor derramou sobre mim nessa noite a porção necessária para que eu possa viver a cura, o entendimento necessário para que eu continue o tratamento, tomando a medicação que é a tua palavra, tendo compromisso com o Senhor. Diga assim: eu não quero viver de dor em dor, eu não quero viver a intimidade pela dor, eu quero viver a intimidade pelo amor. Leva-me a um nível mais profundo de honra ao Senhor, porque eu creio, diga com toda a tua força: eu creio que os propósitos do Senhor para a minha vida se cumprirão, e eu viverei o teu grande chamado. Aleluia. Só aqueles que creem nisso aplaudam ao Senhor, glorifique o nome dele. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Não deixe de ter compromisso com o Senhor. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Aceite as direções de Deus, e tudo que Deus tem feito por você, tudo que Deus tem feito por nós, é para o nosso progresso, é para o nosso crescimento, é para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Aceite o tratamento de Deus, e não busque apenas o alívio, mas queira a cura por completo. Ainda que para te curar, Deus tenha que causar dor. Aceite o tratamento de Deus, para que você possa viver tudo aquilo que Ele planejou para você, porque o propósito de Deus é bom, perfeito e agradável. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre o Israel espiritual de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém, amém. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Fique na paz do Senhor Jesus.